Vamos então à nossa demonstração de língua portuguesa para o concurso da Cefaz-GO. Eu vou falar com vocês, conforme eu havia prometido na parte 1, né, falar sobre interpretação de texto de cara aqui, para que você possa entender o que você deveria ter feito no último concurso da Cefaz-GO. Bom, aqui são técnicas de interpretação. A primeira questão que eu quero deixar claro para você que é o seguinte: gente, interpretação não é ler o texto uma vez, duas vezes, três vezes ou quantas vezes for necessário para que você possa interpretar. Não funciona dessa forma. Essa é a forma tradicional, né, que a escola ensinou como vocês deveriam ler, tá bom? A questão toda, na verdade, é que nos concursos públicos não adianta você aplicar o tradicional, não vai funcionar. No concurso você tem que aplicar técnica. A primeira preocupação, então, que você precisa entender é o seguinte: como que o texto se estrutura? Porque não adianta ir pelo conteúdo, você tem que ir pela estrutura. O texto tem duas formas de estruturação. Uma forma maior, que é a chamada macroestrutural, e a forma menor, que é a microestrutural. A parte macroestrutural, ela tem a ver com a organização dos parágrafos do texto, vamos dizer assim, tá? Com os grandes blocos do texto. A micro tem mais a ver com as palavras do texto, como que determinadas expressões te levam a fechar a interpretação, tá bom? Na dica de hoje aqui da nossa demonstração, eu vou trabalhar com a macro, que é a dica suficiente para que você possa fazer a maior parte dos concursos públicos. E eu tenho certeza de que você vai gostar bastante da dica que você vai receber aqui. Bom, antes de a gente partir para colocar em prática as dicas de interpretação mesmo, você precisa entender um pouquinho sobre tipos ou gêneros textuais. É importante porque você não vai encontrar texto de um só formato em concurso público. Então ajuda muito quando você tem consciência do gênero, tá bom? Então eu vou falar aqui de uma forma muito rápida, mas é porque essa parte talvez nos interesse menos, pelo menos no primeiro momento. Esses aqui são os tipos ou gêneros textuais, depende da literatura, não é? Aqui você tem mais acesso em concurso público. Nós temos o gênero narrativo, tá? O que eu falar por alto não precisa anotar porque só serve para você entender por alto, não tem nenhuma finalidade de prova. A narração, ela consiste, gente, em nada mais, nada menos do que você contar uma história. Então a narração é sempre um relato de ações envolvendo personagens ou uma personagem ou vários que sucedem no tempo ou em determinado lugar. Tá? Então quando você lê uma reportagem, por exemplo, aquilo ali é uma narração, tá bom? Então ela não passa disso. Ora, junto com a narração aparece muita descrição. O que é a descrição? A descrição é uma caracterização, é quando você vai caracterizar um ser, um local, um objeto. Caracterizar, de repente, é falar sobre a forma, cor, tamanho, não é? Às vezes, características subjetivas, como a utilidade, se uma coisa é boa, se uma pessoa é inteligente, se não é, se é bonito, se é interessante. Então, isso nós chamamos de descrição, tá? Tudo isso eu estou falando muito rápido, porque não tem muita importância para fins de prova sobre isso que eu vou falar, não. Bom, o que acontece? É muito comum no concurso público as duas tipologias se confundirem. E elas se confundem, gente, é lógico, o examinador gosta do caminho mais apertado. Quando o examinador joga essas características no passado. Então, quer dizer, jogou no passado, você vai confundir. Não tem jeito, tá? É normal. Como que a gente sai, tá certo, dessa cintura apertada? Da seguinte forma: a narração, quando ela está sendo feita no passado, ela é feita com verbos no pretérito perfeito, enquanto a descrição vai ser executada com verbos no pretérito imperfeito. Júnior, eu não entendo de verbos. Você pode explicitar? Sim. A narração, o pretérito perfeito, gente, ele tem a ver com aquelas ações plenamente concluídas. Por exemplo, eles fizeram, eles viram, pensaram. Veja que os verbos são bem categóricos, ó. Fizeram, né? Pensaram. Ou seja, são ações que já aconteceram e estão plenamente concluídas. Por isso que é conhecido como pretérito perfeito. Tranquilo? Já o pretérito imperfeito é responsável por aquelas ações que no passado se estenderam por determinado tempo não calculado. Por exemplo, em vez de falar pensaram, fizeram, não. É o que? Faziam,
pensavam. Você pode ver que o verbo se estende, tá certo? Na sua pronúncia. Eu que sou mineiro, então o verbo estende mais ainda, né? Não tem jeito. Então faziam, pensavam, eram, tinham. É mais lento, porque a descrição é fluxo de memória, por isso ela é mais lenta. Gente, parece que eu estou simplificando. Estou sim. A gente só passa em concurso quando a gente simplifica o processo. Quanto mais você dificulta a sua vida, quanto mais livros você compra, mais cursos você faz, mais aulas você assiste, mais você retarda o seu processo de aprovação. Por quê? Você acumula informação e pouca habilidade, pouca eficiência. Então vejam só, numa prova da FGV, por exemplo, você só mata a diferença entre narração e descrição se você souber que a narração é feita com verbo no pretérito perfeito e a descrição tem predominância de verbo no pretérito imperfeito. É a única chance de você acertar. Tá claro? Se eu não estou enganada, eu não lembro qual foi a prova, mas em 2017 a FGV fez uma prova, eu não sei se foi da Cefaz de Niterói, eu não lembro exatamente qual prova foi, mas eu lembro assim que a segunda questão pedia exatamente a tipologia do texto. E a única chance de a pessoa acertar era olhando o tempo verbal, tanto que era até uma narração, tá? Naturalmente, se a FGV for a banca do nosso concurso, ele será como prova comentada por mim dentro do curso. Dá um de olho nisso aí. Outra questão interessante é a seguinte, não é? E o texto expositivo, júnior, argumentativo? Esses dois tipos aqui, gente, fazem parte de um grande tipo conhecido como dissertação, tá bom? O que é dissertar? Dissertar é explicar. É explicar qualquer coisa. Você vai explicar, por exemplo, a reforma tributária. Ok, tudo bem. Então, vamos supor que existe um PL, um projeto de lei, né, falando sobre essa reforma tributária. Quando a pessoa só explica o que está no PL, a gente tem uma dissertação expositiva que consiste nada mais nada menos do que uma explicação imparcial, ou seja, quem está explicando não quer convencer você sobre nada, tá? Então guardou o nome? Dissertação expositiva ou explicativa. É uma dissertação imparcial. Já a dissertação argumentativa é aquela dissertação que você nota que a pessoa que explica está tentando te convencer, você na qualidade de leitor, sobre alguma coisa. Então, quem está explicando está opinando, está tentando te convencer. Por isso que é chamada argumentativa. Ela tem que levantar provas daquilo que ela está falando, tem que ter ideias convincentes e por aí vai. Tá bom? Ótimo. E o texto injuntivo, menos cobrado em concurso público. Se a banca for a FCC, muito menos. Se for a FGV, já dá um pezinho aí para acertarmos, né? O texto injuntivo, gente, é aquele texto que dita comandos, em que você terá comandos. Por exemplo, uma receita culinária é um texto injuntivo que vai comandando como você deve fazer determinada coisa, entendeu? Um manual de funcionamento, de montagem de algum aparelho é injuntivo, porque comanda, te dá o passo a passo. O injuntivo é esse, ele te dá o passo a passo do que você vai desenvolver. Tranquilo? Bom, eu trouxe alguns exemplos para a gente entender essa primeira parte da interpretação. Essa primeira parte ainda não traz aquelas dicas, né, que vocês ficam aí aguardando, aquelas dicas nota 1000 que eu sempre apresento para você interpretar e que facilita a sua vida para você que é péssimo intérprete em língua portuguesa principalmente, né? Eu, antes de fazer letras, comecei a fazer faculdade de informática, então eu estudava matemática, não tinha menor gosto por língua portuguesa. Depois de fazer letras por outros motivos, né, que não é o caso, mas foi bacana ter passado pela matemática, porque eu sei onde o sapato aperta, porque eu era péssima também, tá bom? Então você vai agora entender que a gente trabalha com técnicas e são técnicas aí muito conhecidas, mas pouco estudadas. Bom, pouco estudadas, né? Por nós professores de concurso público, vamos dizer assim. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente sedimentar essa primeira parte. Depois nós vamos para essas técnicas das quais eu falei. A primeira parte nós temos aqui, ó, um trechinho do livro O Homem, da Luiz Azevedo. Madalena não simplesmente Magda, como em família tratavam, a filha do senhor conselheiro Pinto Marques, estava havia 2 horas estendida no divã do salão do seu pai. Toda vestida de preto, sozinha, muito aborrecida, a cismar em coisa nenhuma. A cabeça apoiada em um dos braços, cujo cotovelo ficava numa almofada de cetim branco, bordada a ouro. Veja aqui,
Quando você encontra isso aqui, muita gente se confunde. Será que isso é narração ou descrição? Olhe para os verbos: tratavam, estava, havia, né? Ficava. Se você observar bem esses verbos estão flexionados no pretérito imperfeito. Ora, se eles estão no pretérito imperfeito, o que nós temos? Aqui o texto é descritivo. Descritivo, tá bom? E vamos mais. Aqui um trechinho de uma reportagem. O auge da crise que levou os militares a pedirem a renúncia de Getúlio Vargas em 1954 foi o atentado contra o principal opositor do governo Vargas, o jornalista Carlos Lacerda, na madrugada de 5 de agosto, na Rua Toneleira, em Copacabana. Ok. Levou, foi, tá vendo? Levou, foi. Aí tem até data, né? Tem local, tem personagens, Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, mas não interessa o verbo mesmo que já mata. Levou, foi, isso aqui é pretérito perfeito, portanto, seu texto é narrativo. Júnior, é simples assim? É isso, tá? Professor, e quando mistura, né? Mistura tipologia, aí vai ser uma questão de predominância. A narração sempre predomina sobre a descrição. Porque a descrição muitas vezes é empregada dentro da narração apenas para, vamos dizer assim, ela vai ser empregada dentro apenas para fazer um pano de fundo, descortinar alguma personagem, etc. Tudo bem? Ok? Então, vamos mais. Questão, agora nós temos um diálogo. E aí, professora, como é que fica? Gente, diálogo, vejam que não tem verbo no pretérito perfeito, tá vendo? Não tem. Mas o diálogo também é típico da narração. A narração, quando ela não é feita com verbos no passado, pretérito perfeito, é feita com verbo em diálogo, tá bom? Aí nós teríamos aí um diálogo, ok? Então, joia. E agora temos dois textos, né, pra gente ainda falar da tipologia. Vejamos, O currículo do novo ensino médio será norteado pela Base Nacional Curricular, obrigatória e comum a todas as escolas. A BNCC definirá as competências e conhecimentos essenciais que deverão ser oferecidos a todos os estudantes na parte comum, abrangendo as 4 áreas de conhecimento e todos os componentes circulares do ensino médio definidos pela LDB. Gente, percebam que isso aqui é uma explicação. Se é uma explicação, isso aqui é uma dissertação, certo? Sendo uma dissertação, que tipo de dissertação vai ser? Ora, é uma dissertação imparcial, só está te explicando o currículo do ensino médio. Portanto, vai ser dissertação expositiva. Dissertação expositiva. Porque é uma dissertação feita de forma imparcial. Não há intenção de convencer sobre nada, tá bom? Depois eu entro na segunda parte, olha só, segundo texto. Mesmo assunto, reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio é uma anti-reforma no sentido de que ela acaba fazendo com que a Lei de Diretriz de Base da Educação, né, seja, vou pular o par de parênteses aqui, tá? Seja desconstituída naquilo que se refere ao ensino médio e à educação profissional. A MP estabelece uma bagunça e faz com que os estudantes sejam divididos entre aqueles que vão ter acesso ao ensino propedêutico e aqueles que vão ter acesso ao ensino técnico de baixa qualidade. Gente, veja que aqui está atacando a reforma. Explica a reforma? De certo modo, sim. Mas explica tentando o que? Convencer você contra a reforma. Portanto, isso aqui é dissertação argumentativa. Porque eu sinto fortemente uma opinião do autor do texto, né? Ela traz uma opinião muito clara sobre esse aspecto que seria a reforma. Tranquilo? Bom, a gente falou sobre gêneros, né? E vem mais aqui o último elemento dos gêneros. Vamos lá, mais um exemplo. Preparando o kefir de leite. Em um recipiente de vidro bem limpo, coloque o leite. Adicione os grãos de kefir, cerca de 2 a 4 colheres. Cubra com papel toalha. Depois fermentar com os grãos de kefir. Armazene o líquido. Gente, olha só. Coloque, adicione, não é? Cubra, armazene. Não está te dando comandos? Sim. Qual é o tipo textual que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma injunção. Uma injunção. Tá claro? Tudo bem? Bom, nosso próximo bloco, terceira parte da nossa aula, nós já vamos entrar com as dicas de interpretação que vão ajudar você a resolver, olha, isso tudo aqui, certo? Olha o tamanho dos exercícios, né?
como resolver rápido, resolver de forma ágil uma interpretação na prova, para que eu possa ganhar tempo e me dedicar a outras áreas que são mais sensíveis. Perfeito? Então vamos para a parte 3 da nossa demonstração.